A diretoria me passou no ponto aqui, ó. Vou deixar aqui pra você, ó. Tenta falar aqui, ó. É porque estamos cortando custo. É. Aí eu tô fazendo dupla função aqui. Cara, legal. Legal, né? Tem uma passagem do livro que eles fazem um acordo antes de conversarem. Bom, a gente vai conversar, então você vai falar pra mim tudo, beleza? Dele falar, mas antes, eu quero que você me chame de Vossa Majestade. Não, cara, posso pedir uma licença? Ah, Essa parte pra mim mais foda do livro, cara. Na boa. Essa parte mais foda pra mim, cara. Só esse diálogozinho muito foda. vai, que página que você tá? 49. Isso aqui. É assim, ó. É. Isso. Ele fala assim, ó. Você está pronto pra entrevista, senhor diabo? Aí o diabo responde, sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Cara, olha isso, a banca. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como sua majestade. Aí, imagina, o diabo falou, não, peraí, cara, me chama de sua majestade. Aí o Napoleão Hill fala, com que direito você exige tal respeito real? Aí ele responde, você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente pra me dar um título de realeza? Fala, porra, cara, Alta tem que performance. respeitar. Alta performance. Não é? Isso é bizarro, cara. Essa parte me arrepia, cara. É muito foda. Quando ele pede, ele tá pedindo justamente o respeito, por quê? Porque é justamente essa parte aí que as pessoas perguntam. Mas esse diabo, ele é um diabo existente? Ele é um diabo de carne e osso? Ele é um diabo espírito? Que tipo de diabo ele é? E aí é o que o Tiago respondeu. Ele é o diabo, ele pode ser o que você quiser. Depende. Porque o diabo, ele realmente está sempre pronto para te atrapalhar. Ele está sempre pronto para te sabotar. E aí nós falamos assim, colocando um pouquinho assim no contexto, vamos falar de pobreza. Pobreza. São dois aspectos importantes na minha visão e que eu vejo assim, com tudo que eu já estudei. Eu já li mais de 10 mil páginas de Napoleão Hill e tem mais coisas nobres para lançar, tem muito mais coisas ainda para vir. Sim. Então, assim, o que eu acho? O que eu acho que é importante salientar aqui? A pobreza, você tem dois aspectos nela. Primeiro, a pobreza significa algo pobre, algo vazio. Né? Ok. Então você vai dizer assim, pô, mas a pessoa tem uma mente muito pobre. A pessoa é pobre disso, é pobre daquilo. A pobreza tem vários aspectos. Quando a gente fala de... Tá atrapalhando, né, Thiago? Você viu? Acho que o diabo Cara, novo entrou de no novo. local. Entrou, Cara, saiu. tá foda, né? Cara, Tá tirando meu microfone. Não, e agora eu já adicionei mais ele não quer. Tirou meu microfone, cara. Você viu que o diabo tá aqui? O diabo tá a pobreza já tira, assim, não vai falar, ninguém. Não fala, não fala, não fala. só botou no mundo. Só faltou o É que mundo. você não viu na edição como vai ser. Então, assim, o que acontece? A pobreza significa algo que inexistente, ou pobre, ou com escassos recursos, certo? Então, você tem a pobreza como algo escasso e que precisa de recursos, certo? Mas você tem que sempre lembrar que, junto com a pobreza, vem a má pobreza. Vamos chamar de má pobreza. O que é a má pobreza? É pior que a pobreza. Porque pior do que estar com a mente vazia é estar com a mente influenciada por coisas negativas. Certo. Então, você, antes de jogar o positivo para dentro, você tem que anular o negativo. Que é isso que vocês fazem, Sim. com maestria. Tiago faz isso, você faz isso. Quer dizer, mostra para as pessoas formas que elas têm de buscar o que se chama hoje os cientistas chamam isso de flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É você aprender, é buscar com criatividade, com empatia e com imaginação, você buscar soluções para a sua vida. Então, a pobreza não significa somente escassez de recursos, porque junto com a pobreza vem as más influências. E aí, junto com as más influências, você começa a se enterrar cada vez mais. Aí vem os vícios, aí vem a bebida, aí vem as coisas que são paliativos, que não deixam você buscar o seu objetivo. Tem uma passagem que ele fala exatamente isso, né? Que ele fala que ele controla 98% da mente das pessoas e a única mente das pessoas que ele não controla são daqueles que não são alienados. Aí Napoleão pergunta, como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Ele fala assim, ó, eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas e dessa forma eu consigo controlar e ocupar os espaços. Isso, e ele controla o espaço, porque você não consegue ter, na verdade, hoje até a física quântica sabe que não existe espaço vazio.
né? Existe o dark matter, né? Você tem a matéria escura. Então você não tem espaço, não existe vazio absoluto. Onde a gente pensa que é vazio é que a gente não consegue medir a energia que tem lá dentro. Perfeito. Cara, ó, vou fazer uma provocação que tem a ver com o que você acabou de falar. Fala, porra, como que o diabo, ou a metáfora do diabo, né, como o nosso lado ruim, como que essa semente é plantada na nossa cabeça? Ela é plantada nos espaços vazios, não é? E aí, lembra que eu falei que tem um jogo de poder rolando no livro? Que às vezes eu acho que o Napoleão tá por cima, às vezes o diabo tá por cima? O Napoleão se faz de tonto às vezes, E, né? assim, eu li esse livro algumas vezes já. Então, depois que você lê algumas vezes, você começa a analisar de outra forma, né? Então tem um ponto que é um complemento ao que você falou, e eu acho que quem lê o livro pela primeira vez, na página 52, quem lê pela primeira vez está desavisado e cai na do diabo junto com o Napoleão Hill. Na minha opinião. Olha só. Opa. Olha só, vê o que você acha disso. Foi isso que o Kaique não... Né? Kaique não sacou. Olha só. Kaique não sacou. O Napoleão Hill pergunta assim, ó. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? Que é um pouco do que você está falando, né? Certo. Aí olha o que ele fala. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens. Mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. O que eu interpreto disso? O diabo está enganando Napoleão Hill aqui. Por quê? Porque olha o que ele disse. Mas os meus inimigos, caramba, eles descobriram o poder do pensamento positivo e colocaram isso na mente dos homens. Como se isso fosse o que protegesse os homens do diabo. Certo. E o pensamento positivo, para mim, não protege. Ele deixa você vulnerável. Por quê? Porque o pensamento positivo, para mim... E veja que você pode reparar em quase todos os perfis do Instagram hoje, ou coaches, ou pessoas que ensinam sobre prosperidade, qualquer coisa. As pessoas só falam, pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. E o pensar positivo pode ser algo muito torturante. Porque o pensar positivo tem a ver com você ter esperança. Mas ter esperança nem sempre é algo bom. Ter esperança muitas vezes significa fazer você sofrer por muito tempo. Alienação. Porque quando você pensa positivo, você está se alienando. Porque não é o pensamento positivo que protege os homens. É o pensamento positivo junto de uma série de outras coisas. Isso, exatamente. Só que ele diz que o pensamento positivo é o que você precisa para se proteger. E aí se a pessoa lê isso e fala, então é só pensar positivo, ela está sendo dominada pelo diabo. Ou pelo lado negativo da sua mente. A mensagem aqui é, não caia no diabo, não é pensar positivo. Não é isso que muda a vida de alguém.